noite, igreja. Paz seja convosco. Amém? Já sabe, né? Pastor, quando começa, deixa pregar. Glória a Deus por isso. Bem, nós estamos felizes, né, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E antes de ir à palavra, eu quero passar um recado importante. Já conseguiu baixar? O do pastor? Não, peraí. O do pastor. Bem, sábado que vem, próximo sábado, dia 26, nós vamos estar aqui comemorando o aniversário do nosso pastor. Amém? Isso, pode fazer um alto. Nós vamos comemorar, são 70 anos que merecem ser comemorados, não é? Sim ou não? Sim. Então vamos ter bolo, né? Vamos ter aqui algumas coisas, né? Vamos fazer uma festa, vai ser o culto de ação de graças. Amém? Vamos fazer o culto de ação de graças e na sequência vamos fazer a festa. Então tá aí, ó. Tá? Oristopan, 70 anos, venha comemorar conosco mais um ano de vida do nosso pastor. Essa foto é claro que Mas eu falei, Pavão, pega uma foto nova, não, e faz 70. Glória a Deus, né? Ficou bonito, amém? Então nós queremos que toda a igreja, amém? Esteja participando, então marca aí na sua agenda. Sábado você tem um encontro marcado aqui, em nome do Senhor, num culto de ação de graças, para comer um pedaço de bolo, né? E cantar parabéns para o nosso pastor, amém? Em nome de Jesus. Ok, vamos então à palavra. Os outros você quer que passe depois? E o Nenê já falou que o pastor tem que falar sobre o encontro de homens, ok? Então depois o pastor fala. Já está ligada a gravação? Já está, então eu já estou falando, lindo, e está tudo sendo gravado. Bem, nós estamos gravando, ok, esse culto, e depois nós faremos, né, a edição desse culto para poder postar, ok? Então, os recortes que forem necessários, né, e apresentação e tudo mais será trabalhado depois, porque nós estamos entrando agora na jornada das pregações. Então, se você está indo lá na plataforma, você vai ver que a plataforma está sendo alimentada com os recados, está sendo alimentada com pregações. Essa semana eu disparei as pregações do T.L. Osborne. Quem conhecia já o T.L. Osborne? T.L. Osborne era um pregador do século XX, ok? Da nossa época, da nossa geração. Ele era um grande, maravilhoso missionário, ele e a sua esposa, que fizeram missões. O ambiente geográfico deles era a África, o continente africano era o forte deles, o grande chamado. O casal levou milhões de pessoas a Cristo. E o ministério do T.L. Osborne era um ministério de maravilhas, cura divina e maravilhas mesmo, queridos. Até aconselho, se você puder comprar os livros dele, da esposa dele, leiam, porque é maravilhoso. Era milagres, ressurreição. Eu estava vendo, né, até lembrando de um episódio em que ela está na África e uma mulher vai até ela com a criança no colo, coberta, envolta em lençóis, e essa criança havia falecido. E essa mulher entrega a criança na mão dela e diz assim: ora para que o meu filho reviva. E ela pega essa criança no colo e sai andando de um lado para o outro, orando com essa criança no colo, de um lado para o outro. E o relato não diz quanto tempo ela ficou ali em oração, porém ela ficou orando com esse bebê de um lado para o outro, essa criança de um lado para o outro. E aí a criança ali tosse e espirra. E então ela tira aqueles panos ali, né? E ela pega e devolve para a mãe. E a mãe, então, quando vê aquilo, começa a gritar e agradecer numa alegria. E ela, né? E não foi a expressão era, ela não gritou quando a criança tossiu e espirrou, mas quando ela olhou para a criança viva. Por quê? Porque essa criança não tinha um olho, era um buraco. Só que o olho tinha aparecido, tinha nascido.
Deus fez um milagre completo. A criança ressuscitou e o buraco que estava ali, que não havia o olho, nasceu o olho. E essa era a alegria total e completa. Então, eram pregadores de maravilhas, com dons de maravilhas. E eu postei exatamente isso, para que a fé de alguns possa se erguer novamente. Possa olhar para esse Cristo vivo que continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que é o Deus de maravilhas, que é o Deus de milagres, que é o Deus de cura divina, que é o Deus de salvação. Amém? Então assistam a imagem. É claro que são imagens antigas, né? Algumas pregações, ele está lá nos Estados Unidos, em algumas igrejas pregando, ensinando pastores. Algumas são voltadas para líderes, outras é para uma plateia, né, já mais diversificada. Porém a palavra é tremenda, poderosa, é uma palavra que incentiva a fé viva no Deus vivo, porque Deus não mudou. Muitas vezes quem muda é o nosso coração, que começa a ficar incrédulo, né, que começa a deixar de crer. Mas eu coloquei exatamente aquelas mensagens para que a igreja ouça e para que creia que Deus ainda faz milagres em nome de Jesus, amém? E quem sabe você ouvindo aquilo seja o próximo T.L. Osborne dessa geração. Seria maravilhoso, né? Porque o T.L. Osborne e sua esposa já partiram para a glória, mas o Senhor continua levantando outros em nome do Senhor Jesus. E você sabe que dons, e você sabe que chamados acontecem à medida que nós ouvimos as pregações. Então nós vamos ouvindo os pregadores, ouvindo os pastores, somos desafiados. O Espírito Santo usa as pregações para lidar e trabalhar com cada coração para que as pessoas se levantem. Assim é o chamado da maioria dos grandes homens de Deus. Estavam sentados numa cadeira, no banco de uma igreja, e ao ouvir uma mensagem foram tão tocados pelo poder de Deus, e o Senhor os levantou para uma obra maior. É assim que Deus age, amém, queridos? Então, que Deus levante mais T.L. Osborne nessa terra em nome do Senhor Jesus, amém? E você pode acompanhar lá então. Vamos abrir a palavra do Senhor lá no Evangelho de São João, no capítulo 6. Glória a Deus. E eu quero compartilhar com vocês um pouquinho a respeito do entendimento desse texto. Glória a Deus. Evangelho de São João, capítulo 6, verso 1. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão seguia, porque viu sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevado, 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, partiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-os, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte.
Vamos orar? Pai, aqui está a tua palavra. Ela é viva, eficaz, penetrante, é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor. E tem ensinamentos tremendos, gloriosos e maravilhosos para o nosso crescimento espiritual. Então eu peço que neste momento o Senhor nos dê ouvidos espirituais, olhos espirituais, coração quebrantado, para que a tua palavra ela entre em nossas vidas e promova o fruto devido, Senhor, de salvação, de cura, de libertação, de entendimento, de crescimento na fé, de firmeza na palavra do Senhor. Em nome de Jesus, fica conosco, fala conosco e ministra hoje nesta casa de oração os teus milagres, Senhor, atendendo a cada coração, a cada necessidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Bem, nós estamos aqui diante do texto. Esse texto, ele nos fala a respeito da multiplicação dos pães e dos peixes. Ok, Jesus está agora no monte e ele olha para uma grande multidão, uma multidão que ia atrás do Senhor para ouvi-lo pregar, para receber as curas, para ver os outros serem curados também. Pessoas que estavam ali naquele exato momento para que algo de sobrenatural acontecesse em suas vidas. Como eles estavam ali, já fazia, não era um dia só, já faziam vários dias, em outros textos nós podemos ver isso. O que acontece? Eles precisariam ser dispersos para as aldeias mais próximas, para os lugares mais próximos, a fim de se alimentarem, pois não havia mais alimento. Olhando para aquele lugar, um descampado muito grande, um lugar deserto, não havia onde comprar alimento. Então o Senhor pergunta: o que é que nós vamos fazer? Pergunta para Filipe: o que faremos? E Filipe dá a resposta: olha, não tem dinheiro suficiente para alimentar um pouquinho só as pessoas que aqui estão, porque a multidão era grande demais. Então chega André até a pessoa do Senhor, e ele fala: olha, tem um rapaz aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso? Diante da grande necessidade. Então, nós encontramos aqui nesse texto a provisão, a providência divina do Senhor. Encontramos aqui vidas necessitadas que acabam sendo supridas, socorridas, providas de uma forma sobrenatural, porque o nosso Deus é o Deus de provisão, porque o nosso Deus é o Jeová Jireh, aquele que vê e aquele que provê. O Senhor viu a necessidade e o Senhor proveu, de forma que essa multidão ela foi alimentada por meio de 5 pães e 2 peixes, amém? Esses 5 pães e 2 peixes foi a ferramenta que Deus usou, foi o veículo que Deus usou para operar um grande milagre. Eu pregava isso na tarde da bênção e eu dizia: o que você tem, que você entrega na mão do Senhor, Deus pode transformá-lo num grande milagre na vida do outro. Esse rapaz, ele tinha a provisão, um pouco de provisão para si, ainda lhe restavam 5 pãezinhos e 2 peixes, mas ele entregou nas mãos do Senhor Jesus, e ao entregar aquilo nas mãos do Senhor Jesus, foram alimentados milhares de pessoas. Então aprenda uma coisa: quando Deus te pedir algo, não resista, entregue a Ele. Se o Senhor falar para você: me entrega tal coisa, não tenha medo do que Deus pode fazer com aquilo que você entregar na mão do Senhor Jesus. Sejam pães, sejam peixes, seja a sua vida, seja a sua roupa, seja o seu sapato, seja a sua oferta, seja o seu tempo, seja o que for, não tenha medo, porque quando entregamos na mão do Senhor, Deus opera um milagre, amém? E foi o que Deus fez através dessa entrega, de sacrifício desse rapaz que entregou o que tinha, colocou nas mãos do Senhor. O Senhor ergue, ora. Em outro texto nós vemos isso, é relatado em Marcos, é relatado também em Lucas, é relatado em Mateus, quando o Senhor levanta as mãos, ora, agradece ao Senhor, e então os discípulos saem distribuindo. Os grupos já estavam assentados, separados, e ali com ordem e decência os pães e os peixes são distribuídos e as pessoas comem até se saciarem, amém? Por quê? Porque a palavra do Senhor fala que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Então quando Deus abençoa uma pessoa, essa pessoa está abençoada, amém? A bênção não fica dúvida, a bênção não deixa espaço para as armadilhas de Satanás, os roubos de Satanás. A bênção do Senhor é completa, amém, queridos? E foi o que ocorreu. Mas não é isso que eu quero falar.
na verdade. Porque o que eu quero tratar com vocês é a respeito do versículo 14 em diante, que fala assim: vendo pois aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente um profeta que devia vir ao mundo. Sabendo pois Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Bem, fala assim comigo: padeiro ou Senhor e Salvador. Para muitos, Jesus é um padeiro. Para outros, Jesus é Senhor e Salvador. Nos próximos versículos, aqui as próximas passagens, lá no verso 22, a multidão, ela segue atrás do Senhor Jesus. E Jesus deixa bem claro que essa multidão começou a correr atrás dele, essa multidão alimentada, vai atrás do Senhor Jesus, e quando chegam diante do Senhor, o Senhor deixa claro: vocês estão vindo atrás de mim por causa do pão, por conta do milagre. Vocês foram satisfeitos em uma necessidade, estavam com fome e foram alimentados, e por isso vocês estão atrás de mim. No verso que nós lemos anterior, eles queriam o quê? Fazer de Jesus o rei. Então eles falavam: este é verdadeiramente profeta. Profeta, operador de milagres, que poderia ser levado a ser rei de Israel. Acompanha o raciocínio. Essa é a visão natural. Fala assim comigo: visão natural. Quando o ser humano, ele só tem visão natural, ele não consegue ver além, ele não consegue entender a obra de Cristo, ele não consegue entender a intervenção divina e o operar divino, queridos. Muitas pessoas, elas ficam e elas têm o conhecimento de Jesus como um padeiro, como aquele que vai suprir uma necessidade, como aquele que vai socorrer em uma situação. Então, quando uma pessoa está doente, ela procura o médico, para que o médico intervenha, faça os exames, descubra qual é o problema, faça uma medicação e por conta disso essa pessoa seja sarada. Mas quando você vai ao médico e ele passa um remédio ok, que dá resultado, que traz a cura física, você retorna no outro dia lá para se ajoelhar aos pés do médico e agradecer? Sim ou não? Não. Quando você vai à padaria comprar pão, você vai até o padeiro e ali você se abastece de pão, retorna para a sua casa, se beneficia daquele trabalho, né? Daqueles pães, come, você retorna lá para dizer ao padeiro: muito obrigado por você ter gastado a madrugada fazendo, assando pão, e eu pude vir aqui, pegar esse pão e levar para minha casa e dar para os meus filhos. A gente faz isso? Não, porque são trocas de serviços. Você pagou, você foi lá, foi atendido, a coisa foi resolvida, você foi suprido e fica assim. É assim que muitas pessoas têm tratado Jesus. O médico que eu preciso, que eu vou até lá, resolveu o meu problema, ok. O padeiro que eu vou até a padaria, pego meu pão, volto para minha casa, encho a minha barriga, ok. Quando eu precisar, eu retorno novamente a este lugar e vou me abastecer daquilo que eu preciso. Era assim que essa população estava fazendo com Jesus. Eles estavam correndo atrás de Jesus pelo pão, e o Senhor deixa isso muito bem claro. Então vamos discorrer um pouco aqui. Verso 22. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós, contudo outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças,
Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum, em busca de Jesus. E achando no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse: na verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão que vos saciastes. E aí Jesus diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois: que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois: que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Presta atenção, esse aqui é o nível natural. A conversa, Jesus está agora mostrando para eles, tentando levá-los a um outro nível de entendimento. Porém, eles continuam no mesmo nível natural. Dá-nos sempre desse pão. Lembram da mulher no poço de Samaria? Ó Senhor, o Senhor fala para ela assim: mulher, se tu me pediste água, eu te daria, né? Da água da vida, e você não precisaria mais beber dessa água. O que ela pensa? Ela pensa assim: eu vou pegar água com Jesus e nunca mais eu vou tirar água do poço para lavar, passar, cozinhar, beber. Por quê? Porque era o único nível de entendimento que ela tinha era a respeito da vida aqui na terra. Jesus, queridos, quer nos levar ao entendimento do reino de Deus. Jesus quer nos levar ao entendimento da sua pessoa. Quem é o Senhor Jesus Cristo? Ele não é somente o profeta, como anteriormente eles haviam dito: esse é o profeta, vamos levantar e fazer dele rei. Por quê? Porque resolveria os problemas geopolíticos deles. Eles tinham um problema com Roma, tá? Roma estava ali, dominava Israel. Aqui tem um profeta, faz milagre, nós não vamos passar fome, nós podemos ir para a guerra, porque ele pode fazer as pedras virar pães, né? Ele pode chamar os anjos e os anjos vão guerrear por nós. Eles haviam resolvido aqui na cabecinha dele os problemas a nível humano, nível natural. Vamos fazer dele o nosso rei e vamos ganhar novamente o nosso território, geopoliticamente falando, né? O nosso território geográfico e político, tendo nosso rei, o rei de Israel. Mas o Senhor então começa a discorrer para eles e falar: não é isso, não é isso. E ele começa a dizer para eles: trabalhar não pela comida que perece, mas aquela que permanece para a vida eterna. Então vocês estão correndo atrás do pão que perece, mas vocês não estão o quê? Enxergando a eternidade, vendo que vocês foram criados para a eternidade. E aí o Senhor começa a dizer para eles, e eles começam a perguntar: que obra que nós podemos fazer para que nós possamos trabalhar de acordo com a vontade de Deus? E aí o Senhor fala: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Amém? Ou seja, tenham fé em Deus. E aí ele vai falando aqui, aí volta a dúvida, porque quando ele fala creio naquele que ele enviou, aí eles entendem que está falando do Senhor Jesus. E qual é a pergunta? Que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Me dê mais sinais para que eu creia que a coisa é além. É além dos milagres, é além de suprir a necessidade, é além de cuidar das coisas daqui da terra, é além de um profeta comum e normal. É essa pergunta que está aqui por trás. E aí o Senhor diz aqui, né? E eles relatam: nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. E Jesus diz assim: não, na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Qual foi o pão
que aqui esses judeus estão interpretando como pão do céu. Quando o povo de Israel estava no deserto, a caminho de Canaã, então eles pecaram contra o Senhor, e a jornada deles, que era por dias, se tornou anos, ok? E eles precisavam de alimento. E então o Senhor envia o maná. Enquanto eles estavam no deserto, não faltou o maná, que a palavra de Deus fala que era como uma sementinha de coentro, né? E ali eles preparavam, recolhiam todos os dias, colhiam aquilo, levavam para suas casas, cozinhavam e ali preparavam esse pão. É esse pão aqui que esse povo está relatando, que Moisés deu o pão do céu. Mas o Senhor não está falando do pão natural, que enche o estômago, que alimenta e fortalece o corpo físico. E aí ele diz: não, quem vos dá o pão verdadeiro é o meu Pai que está no céu. Eu sou esse pão. Por quê? O Senhor quer levar, queridos, cada pessoa a um nível de entendimento espiritual. Nós precisamos abrir o nosso coração. Deus nos mostra aqui como a mente, como a visão espiritual desse povo estava cega, como eles não conseguiam enxergar um palmo na frente do nariz deles nas questões espirituais. E aí o Senhor fala: porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Amém? O que diz a palavra do Senhor? Que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o pão vivo que desceu do céu, para dar vida e vida em abundância. Amém, igreja? Amém. E aí eles falam assim, disseram que foi: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Eles não estão entendendo. Fala comigo: nada. Nada, eles não estão entendendo nada. E Jesus então fala: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. O que Jesus está falando novamente? Coisas espirituais: salvação, redenção, libertação, vida eterna. Porque eu e você, embora estejamos aqui num corpo físico que pode ser beliscado, que pode se machucar, que pode adoecer, que está vivo hoje, mas pode estar morto amanhã, a nossa alma, o nosso espírito é eterno. E a palavra diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Jesus veio para salvar, Jesus veio para dar vida e vida em abundância, Jesus veio para tirar, derrubar a sentença de morte eterna, de condenação eterna, para trazer vida a cada ser humano. E então, queridos, é necessário que nós deixemos o Espírito Santo libertar a nossa mente das coisas naturais, desse nível natural que nos impede de avançar e ter o entendimento espiritual que Ele quer que tenhamos. Por quê? Porque eu tenho visto os cristãos vivendo exatamente como um judeu, que não consegue enxergar que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é Senhor e Salvador, que Ele não é o nosso padeiro, mas Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Ele morreu para nos salvar, Ele veio para salvar, Ele veio para dar vida. Essa vida começa no Espírito. Ele não veio para resolver um problema, para dar mais uma refeição, para garantir somente mais um dia de vida na terra. Ele veio para transformar-nos. Nós somos pecadores condenados. Em Cristo Jesus somos pecadores justificados, lavados e remidos no seu sangue. É para a vida que Ele nos chama. E é isso que Ele está falando. O pão que Moisés deu, o maná, né, que caiu lá no deserto, Ele alimentava todos os dias a vida física. O maná, o pão do céu, é para o espírito, é para a alma do ser humano. Então nós temos que entender que se Jesus é Senhor e Salvador, a minha atitude para com Ele, o meu comportamento para com Ele, não é de ir até o padeiro, não é de ir até o médico, mas é de ir até o Senhor e Salvador da minha alma. E vamos lá, que nós vamos perceber isso, que é muito claro.
Então o Senhor fala aqui no verso 36: mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. O Senhor está deixando bem claras as coisas espirituais aqui. Mas olha qual é a reação da multidão. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Olha só, quando as pessoas murmuram, quando as pessoas falam contra Deus, contra o Senhor, quando elas pensam, Deus sabe. Amém? Deus sabe. Deus conhece toda murmuração, toda reclamação, todo ato de incredulidade. E aí o Senhor Jesus responde: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. E eu, ele reafirma, o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, e este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Jesus está deixando bem claro aqui: vida eterna, alma, salvação. Amém? Vossos pais comeram maná no deserto, e o que aconteceu com eles? Morreram. Agora deixa eu te falar. Eles morreram fisicamente e muitos deles espiritualmente. Por quê? Porque só foram entrar na terra prometida depois daquela geração que pecou. Lembra quando os espias foram, espiar a terra prometida? E eles voltam trazendo um relatório. E o relatório deles foi de desânimo, de perda, de incredulidade. Somente Josué e Caleb ficaram firmes na confissão da palavra de Deus. Somente Josué e Caleb, queridos, daquela geração que saiu do Egito, é que entrou. Os outros, o Senhor falou, os de 21 anos para cima, o que aconteceu? Ficaram mais 40 anos ali, até que aos poucos todos eles foram o quê? Morrendo. E se levantou uma nova geração que Josué e Caleb conduziram para a terra prometida. Eles comeram do maná que Moisés derramou, mas só que eles não tinham fé para viver na verdade, na palavra de Deus. Quando Deus enviava a palavra, eles duvidavam da palavra do Senhor. Então, mesmo comendo o maná que Moisés lhes dava, esse maná não trouxe para eles salvação. Por quê? Porque eles estavam debaixo do espírito de incredulidade. Que o Senhor Deus nos livre do espírito da incredulidade, do duvidar da sua palavra, do duvidar dos seus comandos, queridos. Porque muitas vezes nós parece que estamos desfrutando de um pão, um pedaço de pão. Deus não quer que você desfrute somente de um pedaço de pão, como os judeus aqui: mas os nossos pais comeram maná. Não, eles morreram, porque eles foram desobedientes à palavra. Mesmo comendo maná, que alimentava o estômago, eles morreram. Muitas pessoas, mesmo comendo da provisão de Deus todos os dias na sua mesa, do milagre da saúde todos os dias na sua vida, podem ainda assim morrer e estarem separadas de Deus, porque não creem na palavra de Deus, não creem que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, e não vivem como verdadeiramente Jesus quer que viva. E aí a palavra fala aqui, o Senhor diz: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. O Senhor não está falando físico, está falando espiritual. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Aleluia! Deus está falando: quem crê no Filho de Deus, quem crê em Jesus Cristo, tem vida eterna. E o pão que eu der é a minha carne,
que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Novamente, visão natural, visão limitada. O que eles pensavam? Que Jesus ia pegar uma faca, fatiar um pedacinho e dar para cada um? Era isso. Que ele vai abrir a veia lá, fura e bebe meu sangue aqui, vocês são vampiro? Era isso que eles pensavam? Porque olha a pergunta: como nos pode dar este a sua carne a comer? Então eles pensavam de forma literal. E aí ele fala que Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que se não comerdes, e o Senhor ainda acentua, né? Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu novamente o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, aleluia, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. E ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. O que o Senhor está falando? Ele está falando sobre a sua morte, sobre o derramar do seu sangue. Ele está falando das profecias que diziam a respeito dele. Uma delas, em Isaías, lá capítulo 53, do verso 1 em diante. Quem deu crédito à nossa pregação, né? E aí depois ele fala verdadeiramente, né? Ele se entregou por cada um de nós. Ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas iniquidades, para que nós tenhamos nele vida, para que nós fôssemos purificados de todo pecado, de toda injustiça. Isso era a morte do Senhor, era a sua carne ser moída, era o seu sangue sendo derramado por cada um de nós, era a sua morte na cruz do Calvário. Agora, o que é comer a carne de Jesus para a igreja? O que é comer a carne de Jesus? O que é beber o sangue de Jesus para uma vida? É a fé que me leva a crer no sacrifício do Senhor, no sacrifício perfeito que me dá perdão dos pecados, que escreve meu nome no livro da vida. Quando eu creio nisso, eu estou me alimentando de Jesus, eu estou comendo do sacrifício de Jesus, eu estou dizendo: sim, Jesus é o meu Senhor, sim, Jesus é o meu Salvador. Quando você traz um alimento para dentro da sua vida, para dentro do seu corpo, esse alimento se torna você. Quando você traz Jesus para dentro de você, você está trazendo a pessoa divina do Senhor. Sua vida é transformada, seu coração é transformado. Para pensar: se você se alimenta corretamente, o seu corpo ganha saúde. Começa a comer um monte de tranqueira e de lixaiada, vai aparecer tudo quanto é tipo de doença e enfermidade no seu corpo. Vai começar a desregular teu sangue, vai fazer os exames, colesterol, diabetes, triglicérides e tarará, você vai estar todo destruído. Por quê? Porque você está se alimentando de lixo, de coisas ruins que estão entrando na sua corrente sanguínea e que estão fazendo de você uma pessoa ruim, uma pessoa doente, tá? Agora, se alimenta de Jesus. O que você vai trazer para dentro de você? Se alimenta da carne de Jesus. O que você está trazendo para dentro de você? Bebe do sangue de Jesus. O que você está trazendo para dentro de você? Você está trazendo a vida de Deus. Você está trazendo a vida de Deus. Amém? E olha que coisa tremenda, porque a palavra do Senhor diz que na presença do Senhor há abundância de alegrias e delícias perpetuamente. Agora, se eu estou me alimentando de Jesus, queridos, eu estou me tornando aqui Jesus. Jesus aqui dentro de mim está tendo um efeito na minha vida totalmente positivo, um efeito espiritual de vida eterna, de redenção. O apóstolo Paulo, ele dizia assim: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O que o apóstolo Paulo fala? Ele vê um homem, tá? Um judeu, fiel ao judaísmo, fiel à sua religião, praticante, né? Mas aí Jesus entra na sua vida. Quando Jesus entra na sua vida, acabou
acabou aquele Paulo, acabou aquele homem religioso, acabou o perseguidor da igreja, acabou aquele homem que tinha tantos pensamentos contrários, acabou aquele comportamento humano, para se tornar um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que fazia de Jesus o seu Senhor e o seu Salvador, aquele que conduziria a sua vida, que ia dirigir os seus pensamentos e o seu coração. Quando Jesus entra na nossa vida, queridos, Ele vai dirigir nossos pensamentos e nossos corações. Ele vai mudar o nosso interior. Comer da carne de Jesus é trazer Jesus para dentro de nós, é trazer a sua palavra para dentro de nós, é permitir ser transformado, ser sarado na alma e no espírito, é permitir um andar sobrenatural, é permitir ter visão espiritual, ter audição espiritual, ter coração espiritual. Por isso que nós podemos dizer: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Por quê? Porque quando está entre eu fazer aquilo que eu penso de forma natural e aquilo que exatamente é espiritual, eu estou aqui no espiritual. A palavra de Deus fala no livro de Romanos que os que andam na carne não podem agradar a Deus. Andar na carne é andar no sentido natural da compreensão carnal das coisas. É isso, não é só a questão de se prostituir, mentir, mas é andar aqui, ó. Você não está vendo ninguém falando prática de prostituição, mentira, mas você está vendo o quê? Falta de entendimento, cegueira espiritual, modo de viver natural, sem entendimento daquilo que é divino. E quantas pessoas estão andando nessa carnalidade, sem a visão do reino, sem a visão de quem Cristo exatamente é? Ele é Senhor, Ele é Salvador. Nós não estamos fazendo favor para Deus estando aqui. Ele é Senhor e Ele é Salvador. Amém? Ele é o Altíssimo. Então nós temos que ter o quê? A visão do Espírito. E essa visão do Espírito anula a minha mentalidade carnal e começa o quê? A dar entendimento. E nós vamos ver na sequência isso. Verso 60. Olha só. A conclusão aqui que eles chegaram, né? Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? É claro, gente, é muito mais fácil ficar no nível: faz um milagre aqui, põe pão na minha mesa, cura aqui essa doença, resolve aqui esse problema. É muito mais fácil ficar no nível natural, no nível: socorre aqui. Mas quando as coisas vão mais a fundo, agora eu vou te dizer uma coisa: Jesus não é Deus de superficialidade. Superficialidade a gente deixa para o mundo aí. O Senhor é Deus de profundezas. Paulo falou a profundidade das riquezas e da sabedoria de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem conheceu? Amém? E ele fala aqui, né? Sabendo por Jesus em si mesmo que os seus discípulos, ó, aqui os discípulos, hein? Murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isso vos escandaliza? Vocês estão escandalizados com isso? Que seria, pois? Então vamos elevar a nível espiritual aqui, porque eu estou falando da minha carne e do meu sangue, mas vamos levar para um nível superior. Que seria, pois, se vissem subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Como é que vocês interpretariam isso? Se vocês vissem Jesus subindo aos céus. Ele veio dos céus, mas agora ele vai subir. Como é que vocês vão ver isso? Vocês vão aceitar isso? Aí o Senhor fala: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Glória a Deus. Jesus não vai querer tratar conosco a nível de carne, Ele quer tratar a nível de Espírito, sempre a nível de Espírito. Mas aí ele fala no verso 64: mas alguns de vós que não creem. E aí diz, né? Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. Então, no meio dos discípulos do Senhor, tinha os que não criam, e não acho que era só Judas, tá? Porque o Senhor sabia os que não criam e especificamente o que ia entregar, que era Judas. E aí ele fala aqui e dizia:
Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Bem, a salvação é uma obra espiritual, é uma obra divina, é uma obra do Pai. Jesus deixa isso bem claro em vários textos. Ninguém vem a Jesus se o Pai não enviar. Se não for tratado no coração, no Espírito por Deus, não crerá em Jesus. Às vezes nós ficamos chorando, né? É muito comum, intercessores, chorar por uma vida, por um irmão, né? Que não quer saber de Jesus, que a gente vê que não frutifica, que a gente vê que não se apega ao Senhor, que anda em pecado, isso, aquilo, outro, e a gente fica orando, chorando. Mas aí a gente lembra dessa palavra: se o Pai não enviar, não vai ao Senhor Jesus, porque é uma ação do Espírito. Quem é salvo é salvo. Quem é lavado e remido é lavado e remido verdadeiramente. E quem não é, tem a oportunidade de, ao ouvir a palavra, ser pela fé, quando começa a crer em Jesus como Senhor e Salvador. Por isso que o apóstolo Paulo disse: como ouvirão se não há quem pregue? É necessário que haja a pregação do Evangelho, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, e ouvir a palavra de Deus gera fé, e ao gerar a fé o Espírito opera, e se o Espírito opera, é Deus nos conduzindo à presença de Jesus, para reconhecer o senhorio de Cristo e a salvação que Ele nos concede. Amém, igreja? E aí acontece um fato interessante aqui, né? Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com Ele. Então disse Jesus aos 12, olha, aí ele volta para os 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aleluia! Essa revelação, essa fala espiritual de Simão Pedro neste momento, ela traz a revelação daquilo que aqueles homens ainda não haviam entendido, que aquela multidão ainda não havia absorvido. Jesus Cristo, Tu tens a vida eterna, a palavra da vida eterna. Tu és o Cristo, o Messias, o ungido, o Filho de Deus. Tu não és um profeta, como a multidão diz, o profeta, vamos erguê-lo como rei. Ele não é o profeta, ele é o Messias, aquele que foi enviado para salvar. Querida igreja, nunca trate Jesus com simplicidade. Não faça isso. Eu sei que é uma teologia aí de Jesus o meu amiguinho, né? Jesus o meu amiguinho. Jesus não é seu amiguinho, Jesus é seu Senhor, seu Salvador. Pode ser amigo, amigo significa intimidade que desfrutamos, mas não é vulgar, é santa. Abraão foi chamado amigo de Deus, porque ele temia o Senhor e ele obedecia à voz do Senhor. Amém? A maioria dos amigos não são assim. Jesus é Senhor. A palavra de Deus fala que Ele está assentado à direita de Deus Pai, que Ele está no trono de glória e poder. Amém? Ele é Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis. É aquele que está cuidando da sua igreja, que tem compromisso com os que creem nele, com aqueles que têm comido da sua carne e bebido do seu sangue, porque tem feito de Jesus a razão da sua vida. Não o padeiro, mas o Senhor e Salvador. Por quê? Porque quando Ele é o meu Senhor e o meu Salvador, então a minha postura diante dele é outra, é de adorador. Amém? Se Ele é meu Senhor e Salvador, minha postura diante dele é de gratidão pela vida eterna.
de adoração pela vida eterna que Ele me deu. Amém, igreja? Não é eu vim aqui para receber alguma coisa do padeiro. Eu quero que o padeiro multiplique a minha mesa. Eu quero que o padeiro abra as portas para mim. Eu quero que o padeiro faça isso. Ele faz, porque Ele é amor. A gente não vê a multidão pedindo comida. Foi Jesus que viu a necessidade da multidão e supriu. Amém? Ele podia simplesmente falar: ó, se virem, é muita gente aqui, vão embora, entra aí nas aldeias e vê o que vocês conseguem. Poderia, não poderia? Mas não. Ele supriu a necessidade. Ele, porque Ele é amor, porque Ele se importa. Mas qual foi a retribuição? Qual foi a gratidão? Nenhuma. Nenhuma. Queriam mais, mas não entendiam que aquele sinal da multiplicação dos pães era para mostrar para eles que Ele veio para ser Deus na vida das pessoas, que Ele estaria conosco todos os dias e não nos deixaria nem nos desampararia, que Ele estaria sim sendo o nosso sustento, mas por outro lado Ele deveria ser o nosso Senhor e o nosso Salvador, aquele onde nós estaremos derramando o nosso vaso de alabastro, aquele que nós estaremos aos pés ungindo com óleo, com azeite, com perfume, adorando Ele em espírito e em verdade, porque é esse o significado que Ele tem que ter dentro do nosso coração, queridos. Porque quando Jesus significa isso para mim, então a minha motivação de adorá-lo, a minha motivação de cultuá-lo, a minha motivação de buscá-lo, ela se torna mais intensa. Ela sai do nível da necessidade natural de todos os seres humanos, né? Todo mundo que está na terra tem essas necessidades. Mas a gente para de olhar para Jesus como aquele que só supre necessidade e começamos a olhar para Ele como Senhor, como Salvador, como aquele que é digno de receber todo louvor, toda honra e toda glória. Nós nos unimos ao coro dos anjos para declarar que Ele é santo, santo, santo em todo o tempo, em todo o tempo. É quando o povo de Deus compreende essa verdade, que o povo de Deus adora em espírito e em verdade. É quando o povo de Deus entende quem é Jesus, que levanta as mãos e se rende aos seus pés, independente se está passando por luta ou não, independente se está com algum problema, com alguma pendência aqui nas coisas naturais da vida, mas você sabe que você não anda pela vista, mas anda pela fé no Filho de Deus, pela fé na ação de Deus, porque é Deus que cuida de você, é Ele que é o teu Senhor, a sua vida pertence a Ele. E quando nós temos essa certeza, queridos, nós vamos sempre dizer como Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Só Tu tens a palavra da vida eterna, Tu verdadeiramente é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia, amém? E quando a igreja tem isso no coração, ela não olha para trás, ela não vai olhar nem para a direita nem para a esquerda, ela não vai se desviar, ela não vai abandonar a Cristo, ela renova todos os dias a sua aliança no altar, fazendo a confissão: Senhor, hoje Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador, Tu és o meu Cristo amado, de Ti eu me alimento, por Ti eu vivo, por Ti eu ando, por Ti eu me movo, a minha vida tem sentido em Ti, Senhor, porque fora de Ti não há vida. Mas quando isso acontece? No intelecto? Não, no espírito, somente no espírito. Muitas vezes, quando nós queremos servir a Deus na carne, nós fazemos promessas, tentamos, mas você percebe que não vai longe, não passa 2 semanas, um mês, ele torna tudo a mesma coisa. Por quê? Porque nós estamos tentando agradar a Deus na carne, no esforço da carne. A palavra de Deus fala: não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito. E quando o Espírito opera em nós, você é movido pelo Espírito. É diferente, muito diferente do andar na carne. E hoje o Espírito do Senhor, a palavra de Deus nos convida para que mais uma vez nós renovemos a nossa aliança em Cristo, declarando: Jesus, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. Não é o padeiro, não é o padeiro, é o Senhor e o Salvador. Amém? Vamos ficar em pé. Glória a Deus.
Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Nós vamos adorar ao Senhor. E você vai pensar na sua vida. Eu louvo a Deus pela sua vida, porque você está aqui, porque você pode ouvir a palavra do Senhor, e é por meio da palavra que o Espírito Santo vai operar. As porções do Senhor são derramadas para cada vida, para cada coração, eu sei. Cada um pega a sua porção, e cada porção tomada é o alimento que te fortalece e que vai te fazer prosseguir até o fim da carreira. Porque o Senhor fala ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, amém? E eu sei que esse Senhor que está aqui, esse Jesus maravilhoso, Ele quer te salvar, Ele quer te curar, Ele quer te libertar, e Ele quer que você avance no nível espiritual, no nível de entendimento. Então peça ao Senhor nessa noite, fala: Senhor, abre o meu entendimento. Abre o meu entendimento. Isso é tão divino. 2 discípulos estavam a caminho de Emaús, e um viajante deles se aproximou e começou a conversar a respeito das coisas que aconteciam naqueles dias. E esses 2 discípulos começam a falar àquele viajante acerca da morte do Senhor Jesus, e que eles esperavam que ele fosse o Messias. E chegando em um determinado ponto, esse viajante tenta se desviar, sair daquele caminho, e os 2 discípulos o convidam: fica conosco, entra na nossa casa e ceia conosco. E então esse viajante, ele entra na casa dos 2 discípulos, e ao sentar à mesa, pegar o pão, esse viajante toma o pão às mãos e o levanta e dá graças. E naquele momento ele desapareceu. O viajante desapareceu. E aqueles 2 discípulos olham um para o outro e falam: porventura o nosso coração não ardia quando ele falava conosco? E assim, queridos, quando Jesus fala conosco, o nosso coração vai arder, o nosso coração vai queimar. Acontecerá algo que diz respeito a nós e ao Senhor. Enquanto o coração não queima, enquanto o coração não arde, enquanto o coração não bate mais forte, parece que nada está acontecendo. Mas aquele viajante, ele desapareceu. Era o Senhor Jesus ressuscitado, que havia se apresentado àqueles 2 homens. Que cena linda, que cena gloriosa. Hoje o Senhor está aqui conosco. A palavra diz: onde estiverem 2 ou 3, Ele está aqui. Deixa Ele arder no seu coração, deixa Ele queimar no seu coração, deixa Ele revelar a você que Ele te ama, deixa Ele revelar que a carne dele que foi rasgada, o sangue dele que foi derramado foi por você, foi para te salvar, foi para te libertar, foi para te tirar de uma vida natural para uma vida sobrenatural, foi para te levar a um entendimento que só Deus pode conceder pela ação do Espírito Santo. Que a tua vida, meu querido irmão, minha querida irmã, não se resume somente aqui, mas o que Deus tem para você, o teu olho não viu, o teu coração não sentiu, mas Deus preparou coisas grandes, coisas tremendas, coisas maravilhosas. E quando você, pela fé, dar esse passo diante do Senhor e falar: eis-me aqui, Senhor, eis aqui a minha vida, você vai verdadeiramente ter os seus olhos abertos, os seus ouvidos abertos, o seu coração quebrantado, e a presença do Espírito vai te guiar, e a tua vida não será nunca mais a mesma, porque onde Jesus entra, a mudança, a transformação, porque este é o Senhor. Pai querido, nós estamos na Tua presença, e neste momento eu peço, Espírito Santo, o Teu trabalhar, o Teu intervir, o Teu sarar, o Teu curar, o Teu discernimento e revelação, dado à Tua igreja de forma bendita, de forma gloriosa, de forma maravilhosa, Senhor.
Senhor, é quando o nosso coração arde pela Tua palavra, é quando o nosso coração entende o propósito da vida em Ti, é quando o Senhor se revela, aleluia, pelo Espírito Santo como Senhor, como Salvador, como pão vivo que desceu do céu para alimentar, e todo aquele que de Ti se alimenta, por Ti vai viver, aleluia, oh glória ao Teu nome. Então nós nos achegamos a Ti, Senhor, como nosso Salvador, como aquele que nos salva, que perdoa os nossos pecados, que nos purifica de toda injustiça, que lava-nos com sangue carmesim, que escreve o nosso nome no livro da vida, que nos liberta, Senhor, que quebra as cadeias dos grilhões, para que em Ti tenhamos vida e vida em abundância, para que possamos olhar para Ti como Senhor das nossas vidas, Salvador, libertador, Senhor das nossas vidas. Então, Espírito Santo, examina cada coração, Pai. Os que estão na carne não podem agradar a Deus, somente os que andam no Espírito. E nós queremos andar no Espírito e sermos guiados pelo Espírito de Deus. Então, Senhor, nesta noite faz uma obra de poder, faz uma obra gloriosa, Espírito Santo, de avivamento, de renovo, de reviva, de um olhar, Senhor, espiritual, glorioso ao Rei, aquele que está sentado no trono, aquele que reina para todo sempre, aquele que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, que tem em sua mão todo o poder e toda a autoridade, aleluia. Tu és santo, 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 Senhor. Olha cada coração que visita cada coração, porque a obra Tua e os corações são Teus nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Pois Tu és santo, 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 aleluia. Oh, entrega a tua vida ao Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor. Abre a tua boca e ora. Aleluia. Glória a Deus. Se alguém aqui que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, não o seu problema, o problema vem junto, mas a vida, quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, dê um passo de fé em nome do Senhor, dê um passo de fé em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele quer ser o teu Senhor, o teu Salvador. E a vida não dele é uma vida maravilhosa, gloriosa, guiada pelo Senhor, guiada por Deus. Imagina o que é Deus guiando os seus pensamentos. Imagina o que é o Espírito Santo